a gente faz. Pai, sejam bem-vindos. Guilherme, da mesma família? Não, né? Não, tá. Guilherme é filho do Eduardo. Pois é. Muito boa tarde a todos. Nós estamos aqui ao vivo na Associação Cristã Caminhos da Verdade, todas as quintas-feiras, às 17h30 até às 18h15, nós temos a conversa terapêutica, que é essa conversa aqui, onde todo mundo fala e todo mundo escuta. A gente costuma dizer, repetindo aqui, um dos lemas de Alcoólicos Anônimos, que esse grupo é o grupo da dependência, química, alcoólica, emocional e todas as outras. O lema é o seguinte: aqui o remédio entra pelo ouvido e a doença sai pela boca. Porque a doença sai pela boca na medida em que a gente consegue falar da gente mesmo com honestidade, sem medo de ser julgado, e o remédio entra pelo ouvido porque a gente percebe que o enfrentamento que o outro está tendo diz muito respeito ao que nós já passamos ou estamos passando ou podemos passar. Então a gente aprende muito com o relato do outro e a gente se fortalece quando ele fica forte, e a gente consegue, falando da gente, também colocar a doença para fora. O Dr. Alberto Barreto, que é o criador da terapia comunitária, a qual eu também sou praticante, ele diz o seguinte: quando a boca cala, o corpo fala. Quando a gente não consegue falar do que nós estamos vivendo, o nosso corpo fala pela gente, através do sintoma, da dor, do distúrbio, da doença. Muitas doenças que eu atendo, por exemplo, no consultório, as pessoas vão com uma queixa física, mas elas precisam falar sem parar. E a hora que fala, muitas vezes o físico já começa a melhorar. Então, é por isso que o Dr. Alberto Barreto fala, quando a boca fala, quando a boca cala, o corpo fala, o que a boca não conseguiu falar. Mas quando a boca fala, quando a gente consegue falar do que está acontecendo com a gente, o corpo sara. Percebe? Então, a doença realmente sai pela boca e o remédio entra pelo ouvido, quando nós somos capazes de ouvir o enfrentamento do outro com respeito, sem julgamento, e aprender com o que ele conseguiu de vitória, vai ser vitória para a gente também. Porque se ele conseguiu, eu consigo também, né? Então, hoje eu vou terminar o assunto da semana passada, que a gente vinha falando do papel do álcool na sociedade de hoje, de como os artigos de hoje já conseguem falar o que antigamente eles não podiam falar, o quanto o álcool é prejudicial, que a dieta mediterrânea que contempla uma taça de vinho, que é uma coisa chique, bonita, na verdade não existem doses seguras para o consumo do álcool, assim como não existe dose segura para o consumo do tabaco, da nicotina, da cocaína, do nada, gente. Droga é droga, né? E então a gente vinha falando disso e faltou eu falar um pedacinho que eu vou retomar agora. E depois, o tempinho que sobrar, a gente volta a falar dos florais de Bach, porque esse tratamento ele tem um tripé: é a conversa terapêutica, é a palestra que a gente conversa aqui sobre os fatores emocionais, mentais e espirituais dos vícios, é o tratamento de desobsessão que nós vamos fazer a hora que essa palestra acabar, e na verdade são 4 coisas, e são os florais de Bach. A casa convida todas as pessoas que estão vindo pela primeira vez que adquira o floral, que é vendido a preço de custo, um preço baixíssimo aqui na casa, aqui na tesouraria, um floral que ajuda a desintoxicar, caso essa seja a sua necessidade. No primeiro mês, esse floral é igual para todo mundo. No segundo mês, você chama a gente para uma consulta pessoal, porque aí você já vai estar diferente e a gente vai contemplar uma fórmula específica, particularizada para o que cada um mais precisa. Então, por isso que no final eu também vou falar dos florais, o que cada flor faz, por que ela age dessa maneira,
tá bom? E vocês também são convidados, caso eu esteja aqui, essa live vai até às 6h15, 6h45. Se vocês pensarem em alguma coisa, quiserem contribuir com alguma reflexão, eu peço que levante a mão e que venha aqui. Vocês não vão aparecer no vídeo, só a voz, para a pessoa de casa poder ouvir o que vocês estão querendo compartilhar, que sempre é uma riqueza muito grande. Vocês são encorajados a fazerem isso, caso sintam vontade. Muito bem, então a gente vinha falando que o meu maior poder de escolha é decidir o que acontece dentro de mim. Quando a gente tenta decidir o que acontece fora da gente, que está totalmente fora do nosso controle, o que vai acontecer com a política, o que vai acontecer com o mundo, se vai ter guerra, se não vai, se vai ter crise, se não vai, se vai ter inflação. Que controle que a gente tem sobre isso? Nenhum. Não somos presidentes, vereadores, não somos nada disso. Se fosse, caberia a nós. Então, o único poder que a gente tem é escolher como que tudo isso vai ficar aqui, assentar aqui dentro de mim. Eu vou ficar desesperada? Eu vou ficar com medo? Eu vou ficar aterrorizada? Eu vou ter crise de pânico? São opções. Mas ou será que eu não vou ver notícia toda hora? Eu vou ler um livro espírita. Eu vou pegar essa hora e vou no centro me tratar, que eu ganho mais. Eu vou conversar com algum amigo, alguma amiga que é legal. Eu vou fazer algum esporte, eu vou fazer algum estudo. Então a gente conversou semana passada que quando você está angustiado e você pega essa energia da angústia e joga para a razão. Por isso que a gente tem coração e cérebro. Coração é sentimento, cérebro é pensamento. Se eu pego a minha angústia e levo para a razão, mas por que eu tô assim? Eu não sei, tá bom. Então, eu não sei, tá aqui o eu não sei. Eu vou fazer uma comida gostosa, eu vou ler um livro legal, eu vou ouvir um podcast que eu sei que é 10, percebe? Você desvia, você usa a sua razão para driblar aquela angústia. Quando você volta para a angústia, ela já esvaziou, ela está bem melhor. Você consegue compreender melhor qual é o teu papel nessa história toda. Então, é isso. O meu maior poder de escolha é decidir o que está fora ou como as coisas vão cair dentro de mim. É decidir como vão cair dentro de mim. Vou ficar apavorada? Não, é isso que eles querem. Vocês tinham que ler o livro que é adotado aqui nessa casa, mas você só encontra em sebo, nos bastidores da prece, que lá eles mostram como que o chefe das trevas fazem para estocar a energia, para manipular a gente com coisas ruins. Desculpa, é isso que acontece. Como que eles fazem? Eles vão lá no shopping, pegar alguém que está sentindo muita inveja, pega a emoção da inveja, leva e estoca. Pega a emoção da raiva, pessoas brigando, pega, vai lá e estoca. Para quê? Para dominar a gente com essas emoções desequilibradas da gente. Então, toda vez que a gente tem o direito de sentir raiva, tem, mas por pouco tempo. Emmanuel, através de Chico Xavier, ele diz assim: minha gente, o pavio da bomba, da granada, é um pavio. Você pode apagar antes de explodir a bomba. Tudo bem, a sua raiva fez acender. Tudo bem, às vezes a gente não consegue controlar a raiva. Mas a hora que você percebeu que aquilo ali é uma bomba, vai lá e apaga. Você pode apagar. Então, é esse poder de escolha que ajuda a gente a decidir o que vai acontecer dentro de mim. A outra pessoa, eu falei boa noite, a pessoa não respondeu. Aí estragou meu dia? Meu Deus, fica na tua paz, responde o dia, a hora, e se você quiser, eu vou escolher como é que isso aqui, eu vou ficar chateada? Gasta muita energia, percebe? A mágoa, o ressentimento drena uma energia que me falta depois, para trabalhar, para ser feliz, para rir, para receber o outro. Não, sabe o que é? Eu vou desejar luz. Eu comecei a fazer isso, gente, no trânsito há anos atrás. Se há uma coisa que as trevas têm um pouco mais de dificuldade hoje em dia de fazer comigo,
é querer fazer eu xingar alguém no trânsito. Pode até acontecer, mas eu já melhorei muito, porque eu não admito. Me xingou, vai na sua paz. O que eu quero para você, eu quero para mim. Gente, como isso é libertador. Você faz isso a primeira vez, parece que você está se enganando. A segunda vez você fala, não, olha, fui sincero. Na terceira vez você fala, meu, que bom que eu fiz isso. Na quarta vez você fala assim, eu já não consigo agir de outra forma. Os trevosos falam assim, com essa daí não adianta mais eu querer essa estratégia. Deixa eu pegar um que está mais fraquinho. Essa daí já entendeu qual é o jogo. Entendeu? Quando a gente começa a agir no bem, a gente pega o poder da força de Deus que está aqui, ó, que a gente joga no chão, a gente pega para gerir a nossa vida com sabedoria, com paz, com saúde, com alegria de viver. Isso faz sentido para vocês? Alguém pensou e gostaria de falar alguma coisa? A Dani, vem aqui contar pra gente o que você pensou. Vem cá. Você deu o exemplo do carro e eu me identifico. Bem-vinda ao time. E há muitos anos eu era muito pior. Muito pior. Eu também reagia. E perigosa. Hoje não. Não por causa do acidente que eu passei. Já faz algum tempo que eu já mudei. Porque eu percebi que faz mal pra mim. Não adianta. Então eu me sinto muito melhor, muito mais leve. Perfeito. É ótimo. Dani. Muito obrigada. É disso que estamos falando. Faz sentido? Para tudo. Para tudo. Ai, aquela pessoa no emprego me passou a perna. Ah, vai ser feliz em nome de Jesus, que eu também quero ser feliz. Então não era para eu ser promovida aqui. Alguma coisa muito melhor me espera ali na frente. Pronto, você já resolveu. Você escolheu como é que cai aqui dentro. Você não tem poder de escolher como as coisas vão acontecer, mas o único poder que você tem é escolher como que você vai, que nem a Dani falou, não é reagir. Reagir é o outro fez, você faz também. É agir. O outro fez, você deixa aquela energia ir para o chão, não vai ficar desejando voltar para ele. Não é assim que a gente faz. Fez o mal para mim? Ah, que volte para você. De jeito nenhum. Epa! Quando que o mundo vai melhorar desse jeito? Assim, fez o mal para mim? Vai para a terra que tem a sabedoria dela, fica na tua luz, eu quero ficar na minha paz. É assim que a gente faz. O escudo, né? O escudo. Pede um escudo. Bate aqui e caiu. Não volta para você não, você precisa de luz. Você precisa de mais luz ainda e eu vou te desejar o mal? E vou te desejar a escuridão? Não tem cabimento. Mas continuando, né? O outro lema de Alcoólicos Anônimos, que são usados por muitas outras irmandades, Narcóticos Anônimos, todos os outros, é só por hoje, né? Porque a gente chega aqui, ou chega numa terapia, ou chega no médico, eu nunca mais vou. Nunca mais é muito. Nunca mais é tempo demais. Mas você pode dizer assim, só por hoje. Lá na Irmandade, tem companheiros que chegam com uma dependência tão grande que eles não conseguem nem falar só por hoje. Eles falam assim, só por essas 2 horas que eu estou aqui nessa reunião. A hora que eu sair dessa reunião, Deus que seja por mim, eu não sei, mas enquanto eu estou aqui eu não vou beber. Às vezes é isso que a gente dá conta. Não, mas você tem que prometer que você nunca mais vai beber. Está doente, está se tratando, não dá para prometer isso. Então, o só por hoje ajuda a gente a ter humildade. Só por hoje eu não vou criticar, só por hoje eu não vou falar mal. Só por hoje, quando aquela pessoa vier me falar do vizinho, boca fechada, zíper, boca fechada, só vou respirar. E pelo nariz, não vou respirar nem pela boca para não correr o risco de abrir a boca e falar alguma coisa. Beber água, que nem lá no André Luiz, no nosso lar, quando ele chegou totalmente desequilibrado e ele queria falar, o enfermeiro veio, deu uma água, falou, bebe, mas não engole, fica fazendo assim. E ele falou, já posso engolir? Não, fica fazendo assim, que daqui 2 minutos a vontade de falar passa.
Ainda bem que Deus deu 2 ouvidos e uma boca. Pra gente o quê? Ouvir o dobro do tempo que a gente fala, né? Ele sabe de todas as coisas. Então, só por hoje não beberei, ou não usarei, ou não injetarei, ou não falarei mal, ou não serei pessimista, ou não vou ver notícias que me deixam insegura. Só por hoje, amanhã não sei, hoje. Só por hoje serei agradável. Seria agradável. A gente não precisa se desdobrar em elogios para alguém. Se a gente não consegue, se essa não é a nossa personalidade, a gente não precisa. Ai, Sandra, eu sou tímido, eu sou fechado, continua sendo assim. Ninguém está pedindo para você mudar. Mas você pode, dentro da tua timidez, ser agradável. Dar uma olhadinha. Fazer assim, ó. Tem um professor querido aqui da casa. Vem falar aqui, meu amor. O professor querido? Também. Ele e o parceiro dele. Tá. Que eles costumam dizer que não precisa amar todo mundo, basta não odiar. Ai, que lindo. Né? Só não odiar. Não odiar. Não precisa amar. Porque é difícil amar todo mundo. O primeiro passo, né? É não odiar. Perfeito, Dani. Dani, eu te vejo aqui, viu? Eu te vejo aqui. Seria agradável, terei a melhor aparência possível, tá? Porque a gente confunde. A melhor aparência possível não precisa ser um monte de maquiagem, aquele relógio, ostentação, carro. Não é disso que estamos falando. A gente tá falando assim, ó, vou pentear o cabelinho, né? Pôr uma roupinha passadinha. Vou tomar um banho, porque às vezes estou muito deprimida, nem isso eu dou conta, né? Vou ter um asseio, pessoal. Os espíritos de luz se apresentam com uma simplicidade avassaladora e com uma nobreza, com uma beleza. O que eles estão vestindo? Uma túnica, mas cheia de luz. Porque a túnica, no espírito, revela o que está por dentro. E o que está por dentro é nobreza de caráter, amor ao próximo. E é isso que sai para fora, né? Só por hoje manterei a minha voz baixa. Porque quando a gente está acostumado a ter contendas, quando a gente está muito acostumado a ficar na defensiva, a gente não repara como a gente altera o volume da voz. A gente está falando aqui, daqui a pouco você está gritando. Tem gente que pensa que essa pessoa está brigando. Não, ela não está se dando conta que ela alterou enormemente o tom da voz por um hábito. Então, só por hoje manterei a minha voz baixa. Porque quando a gente fala baixo, a gente se acalma e acalma o outro também. Serei cortês, eu não preciso me desdobrar em agradar o outro, mas, por exemplo, estou passando na porta do toalete. A porta é aquela, como que chama, quando vai e volta sozinha, a hidráulica? Enfim, vocês entenderam, né? Então, assim, eu posso passar e tá vindo uma pessoa, mas eu posso esperar 3 segundos, segurar para a pessoa. Ai, Sandra, mas a pessoa nem me agradeceu, mas eu não fiz isso para ela me agradecer. Eu fiz isso porque o meu coração mandou ser gentil, não olha nem para minha cara. Eu tinha um amigo que trabalhava no Rio de Janeiro e morava em São Paulo. Ele dizia assim, Sandra, no Rio de Janeiro, a gente segura a porta, a pessoa está no celular passa, nem olha para tua cara. E é direto, não é 1 ou 2, não, é todo mundo. Desculpa, viu? O Rio, isso é o que ele me disse. E aí eu falei assim, mas que ótimo. Você tem 2 opções, 3. Fazer o mesmo, parar de ser gentil ou continuar sendo gentil porque o teu coração manda. É a gente que escolhe. Não é porque o outro vai agradecer. Às vezes o outro não merece, às vezes é bom dar uma soltadinha na porta. Mas, se o seu coração manda, faça, né? Não criticarei ninguém, é tudo só por hoje, não é nunca mais. Não encontrarei defeitos em nada, porque ao invés de encontrar defeitos, a gente começa a agradecer. Experimenta agora. Se você, nesse momento,
Pensou em alguma coisa ruim que você tem que resolver ou que te aconteceu? Eu vou te dar 30 segundos e vou propor um exercício. Se você veio por causa de alguma questão, ou se você pensou, lembrou, ou se alguma coisa está acontecendo agora com você, respira fundo. Vamos lá, todos nós. Solta o ar. E eu te desafio a olhar para esta situação com gratidão. Senhor, obrigada pelo prejuízo. Eu tenho capacidade de recuperar isso daí. Senhor, obrigada pelo problema lá em casa. O Senhor me pôs aonde eu tinha que estar, me capacita. Senhor, obrigado por esta dor. Ela está me ensinando a ser resiliente. Que eu encontre a cura. Fale, eu estou esperando. Pode ser que eu não tenha falado nada do que te trouxe aqui, mas ao invés de você contactar nesse momento, depois tudo bem, mas nesse momento, ao invés de você contactar o problema, contacte a solução através da gratidão. Obrigada, Senhor. Você conseguiu falar dentro de você, obrigada, Senhor, por alguma coisa difícil? Conseguiu? Para mim? Conseguiu falar nesse momento, obrigada, por alguma coisa muito difícil? Conseguiu? É só isso que eu queria hoje. Não é nem só por hoje, é só por 1 minuto. É só, depois tudo bem. Porque a hora que você se esforça em 1 minuto, isso fica gravado no seu subconsciente. E ele vai trazendo essa memória para você conseguir por 2 minutos, por 10 dias, por 10 anos. Muito bem. Só por hoje eu tentarei não controlar ninguém, somente a mim mesmo. Eu estou assim por causa dele, por causa dela. Não, bem, não. Deixa eu te dar uma notícia. Não. Você está assim por causa de você mesma. Sandra, mas eu já nasci nessa dificuldade. Então foi por causa de outra vida. E essa dificuldade não, eu juro, isso eu posso falar diante de Deus. Essa dificuldade que está acontecendo com você agora não é para te derrubar. Não é. É para te fortalecer. Então, o que a gente tem que fazer é pedir capacitação diante das provas. Não é pedir uma cruz mais leve, mas ombros mais fortes, bíceps mais avantajados. Senhor, essa cruz que o Senhor me mandou, fortaleça o meu espírito, o meu corpo, me dá condições de lidar com ela. A Seixonoe tem uma frase linda, que ela diz assim: mesmo numa família muito numerosa, muito sem condições materiais de sustento, todo ser que chega no planeta Terra vem com o seu próprio suprimento para levar a vida a cabo. Então, tem uma madrinha que sustenta, o pai consegue um emprego, a mãe começa a costurar, tudo depois que a criança nasceu. Não tinha condição nenhuma, quando a criança veio, tudo começa a melhorar. Por quê? Por quê? Porque ela, que essa pessoa está fazendo? Essa criança que veio, ela veio como suprimento para a vidinha dela dar certo. Percebe? A gente não tem noção de como nós somos ajudados, e a gente só consegue ancorar essa ajuda a partir do agradecimento. E aí, dizer, eu estou disposto, abre a chave para a ação. Então vamos dizer, eu estou disposto a mudar, eu estou disposto a ser mais gentil, eu estou disposto a ser mais resiliente, eu estou disposto a ser mais amoroso. Que mais? Você está disposto a quê? Quem gostaria de falar alguma coisa?
que eu repito aqui? O que você está disposto hoje? Quem gostaria? Eu repito aqui, não precisa vir aqui na frente. Não? Viver menos na defensiva. Opa, eu estou disposta a viver menos na defensiva. Eu também, faço minhas as suas palavras. Então, porque quando a gente fala eu estou disposta, isto abre a chave para a ação. Da mesma forma que quando você fala assim, sei, abre a chave para a inação, para o comodismo. Mas quando você fala, eu estou disposta a ficar menos na defensiva, você abre a chave. Porque a nossa palavra tem poder. Deus não falou assim, quando Ele criou o mundo, haja luz e a luz se fez? Deus usou o poder da palavra para criar a luz. Só que Jesus disse para a gente que nós somos deuses, co-criadores, a gente cria junto com Deus. E se a gente também é deuses, porque Jesus disse, vós sois deuses, será que nós estamos usando o poder da nossa palavra para construir o bem ou para construir o mal? Vamos pensar nisso, porque disso depende o nosso futuro, disso depende a nossa nação, disso depende o nosso planeta. Vamos pensar com carinho nisso. Aí, o que acontece? Terminando então, o álcool, ele é um depressor do sistema nervoso central. Ele é uma droga. Ele é uma droga. O álcool é uma droga. Ele é. Não, pode ficar espantada, a gente pensa que é legal, que é dieta mediterrânea. Não, ele é uma droga, né? E ele... Como? Socialmente aceita, legalizada e não combatida, né? A gente tem depoimentos de pessoas que começaram a fazer uso de álcool com uma formação cristã muito rígida. E essa pessoa me disse, Sandra, eu tenho uma formação cristã tão rígida que se o álcool não fosse legalizado, eu não beberia. Tanto é que eu não uso drogas, porque droga é proibida. Mas como o álcool é legalizado, eu me sinto no direito de beber e foi assim que eu comecei a beber. É um absurdo. Então, existe isso. O álcool, ele é um depressor. Existem drogas que são estimulantes do sistema nervoso central. Cocaína, êxtase, estimulante. O álcool é um depressor, ele desinibe, por isso que muitas pessoas tímidas fazem uso do álcool, porque elas gostam do jeito que elas ficam, até a página 2. Ele desinibe até a segunda dose, do terceiro dia que a pessoa fez uso do álcool para se desinibir, essa pessoa começa a ficar viciada, inconveniente, chata, destruir toda a vida, acabar com todo o dinheiro da família, né? Desinibe até a página 2, muito bem. Então o álcool ele é um depressor do sistema nervoso, ele desinibe, no entanto ele deixa a pessoa letárgica, vamos dizer assim, né? Calma, sem iniciativa, depressiva. Ele altera a química do humor, né? Então, primeiro é desinibição, depois é depressão. Por isso que muitas vezes, muitas pessoas transformam-se em alcoólicos cruzados. O que é isso? É um alcoólico que começou com álcool e agora ele já faz uso de droga. Por quê? Porque o álcool deprime e para tirar o efeito da depressão ele vai para a droga que estimula. Aí ele fica doente, viciado muito mais rápido, né? Ele tira a capacidade de foco e concentração e altera a sua censura interna. Você perde o poder de decisão da sua própria vida. Você não é mais dono dela. É uma roubada. E quando a gente está numa situação dessa, a gente só tem que lembrar que existe solução,
que milhares de pessoas em todo o mundo conseguiram parar de beber, bebedores crônicos, compulsivos, abusivos, viciados, conseguiram parar entrando numa irmandade ou entrando numa denominação espiritualista, religiosa, ou tomando a medicação pelo CAPES, pelos órgãos de saúde que também ajudam. Então, se você está numa situação dessa, você só precisa saber que tem solução, tá certo? Então, nós chegamos ao fim da live de hoje e eu gostaria de convidá-los à nossa oração de encerramento. Senhor, nosso Pai, nós agradecemos imensamente a Tua presença em nosso meio. Agradecemos todas as formas que o Senhor apresenta para a nossa vida de aprendizado, de força, de alegria de viver e de paz interior. Fica, Senhor, conosco durante a semana e que o nosso entendimento e o nosso coração se abra para que o Senhor reine soberano e absoluto nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes e nos nossos sentimentos, de modo a fazermos valer a pena a nossa vida e caminharmos de encontro àquela missão que o Senhor nos deu e que possamos executá-la com chave de ouro, tendo orgulho da pessoa que fomos quando estivermos juntos de Ti na pátria espiritual. Estas coisas te pedimos e agradecemos muito e muito, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém.